Oi, gente, boa noite. Nós tivemos problemas, né, na live ao vivo, então a gente está gravando de novo a palestra, né, a nossa conversa, que iria ser uma conversa, para que vocês possam assistir sem estar picotando, né? Na próxima a gente vai ajustar os problemas técnicos e vamos entrar ao vivo de novo, tá bom? Então, nesse nosso segundo encontro, eu fiquei pensando em várias coisas que a gente podia falar, coisas atuais, que fosse conectas, né, com o momento que nós vivemos, que é um momento de grande apreensão. E então eu resolvi falar sobre Paulo, Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso é o apóstolo mais atual de todos os tempos. Paulo consegue explicar tudo que a gente vem passando e por qual problema a gente ainda vai passar. Paulo é sinônimo de Novo Testamento. Paulo foi testificado como apóstolo pela fé dele. Paulo é apóstolo pela fé, testificado pelo exemplo. Existem vários sites e várias biografias de Paulo, né, por vários autores famosos e autores que explicam muito bem como foi a vida de Paulo, ainda como Saulo, né, como Saul. Então, na verdade, eu separei alguns links e separei alguns lugares que vocês podem fazer essa pesquisa. Existe o canal Evidências, que é de um teólogo, que eu acho que não tem cunho religioso, eu não o conheço bem, mas eu acompanho o canal dele, chama Canal Evidências. A FEB TV tem um programa que chama Biografia, e nesse episódio desse programa tem sobre Paulo de Tarso. Tem também Haroldo Dutra, que dá várias palestras sobre Paulo. Uma delas é Paulo, o apóstolo dos gentios, que também é muito bom. E tem a Canção Nova, que vem com uma homilia de um monsenhor, que está no YouTube também, sobre Paulo de Tarso, sobre a epístola, a segunda epístola aos Coríntios. Então, existem links de todas as religiões, existem autores de todas as religiões que muito bem falam sobre Paulo, sobre de diversas óticas, né? Existe também o livro Paulo e Estevão, né, que conta muito bem a trajetória de Saulo, de Paulo, e que vocês podem também ver. Então, sendo assim, eu não vou me focar a falar sobre a biografia de Paulo, eu vou me focar sobre a segunda epístola dele aos Coríntios. Paulo ia, como ele não podia estar em todos os lugares, ele ia em alguns povos e fundava a igreja. E aí, quando ele saía para fundar, para pregar em outro lugar, ele mandava epístolas, cartas, para que a igreja fosse fomentada, para que a igreja soubesse as regras, como seguir, o que deveriam fazer, como agir. Paulo, quando estava em Corinto, determinou várias regras, e aí saindo foi para Efeso, para também fazer pregação, para firmar a igreja em Efeso, e ficou sabendo lá em Efeso que alguns judeus que eram do partido do Cristo, que eram um judaísmo mais legalista, havia ido de encontro com o que Paulo ensinava. E alguns dos povos coríntios, eles tinham seguido esses judeus. E Paulo então mandou uma primeira carta. Essa carta não é conhecida por nós. Os estudiosos não sabem o que aconteceu, ou se a carta não tinha, tinha cunho particular, que fosse só repreensão. Então a carta não é conhecida por nós. Mas houve essa primeira carta. E aí Paulo escreveu essa primeira carta, essa primeira epístola em Efeso e enviou para Corinto. Efésio eclodiu também uma revolta contra Paulo, contra as pregações de Paulo. Então, ele resolveu seguir para Macedônia, onde ele ia encontrar Tito. Tito vinha de outro lugar, mas iria passar por Corinto. Então, Tito trouxe informações a Paulo, dizendo que essa primeira epístola havia feito efeito, né? As pessoas lá tomaram conhecimento dessa carta e, dessa forma, elas já haviam modificado seu comportamento, ou seja, a carta que Paulo havia enviado com as repreensões foi muito bem aceita e as pessoas começaram a modificar o comportamento. Então, quando Tito disse isso para Paulo, na Macedônia, Paulo escreveu a segunda epístola aos Coríntios.
Essa segunda epístola, ela é diferente da primeira, ela é diferente de todas as outras, porque a primeira é doutrinária, a primeira eram regras, era de como as mulheres deviam se portar na igreja, de como a igreja devia se portar, a coleta na igreja, a ordem nos cultos. Eram exatamente 16 capítulos de muito ensinamento, de muita doutrina, de muita regra. Essa segunda epístola não, ela foi escrita entre 55 e 57 depois de Cristo, e ela vinha muito coberta de muito amor, muito perdão, coberta de Paulo tentando explicar que por mais que ele errasse, por mais que nós errássemos, nós tínhamos o direito do perdão e de continuar. Então, essa segunda epístola é diferenciada da primeira, nesse ponto. E Paulo escreveu justamente para mostrar a gratidão àquele povo, a parte daquele povo que continuou leal aos preceitos do Cristo e às regras que Paulo havia estabelecido para aquela igreja. Então, ele escreveu em forma de gratidão. Ele escreveu também para pregar o perdão àquele povo, para que eles se perdoassem entre si. Ele também escreveu para ensinar o discernimento, que eles pudessem aprender a discernir o que eram os verdadeiros profetas e os falsos profetas. Então, essa epístola é rodeada de muito amor, muito perdão e muita fé, e venham com uma abordagem diferente, um novo Paulo. Paulo, quando eu digo que ele é exemplo e testificado pela fé, porque ele é exemplo de mudança, ele é exemplo de modificar o comportamento, ele testificou pela fé, ele testificou com a vida os preceitos de Jesus. Então, Paulo, que já foi Saulo, né? Na biografia deles, quando vocês puderem estudar, Saulo era extremamente inteligente, um doutor da lei, estudou nas melhores escolas, foi discípulo de grandes. Então, Paulo era inteligentíssimo e sabia disso e usava isso. Como naquela época ele não tinha o conhecimento amoroso do Jesus Cristo, ele julgava muito. Ele dizia como que um carpinteiro poderia querer interpretar as leis da época, né? Então, dessa forma, quando Paulo teve o encontro, ainda como Saulo, teve um encontro com Jesus e ele disse: "Por que me perseguiste?", ali ele transformou o ser dele e passou a seguir com Jesus. Foi ter com Ananias e ali ele aprendeu. Pegou as anotações, passou-se muito tempo no deserto e depois disse: "Não pode esse conhecimento ficar comigo. Eu preciso sair e pregar a palavra de Cristo". E foi isso que Paulo, agora como Paulo, fez. Então, dessa forma, essa segunda epístola tem grande significado, até pelos problemas que nós passamos. Ela é muito atual para nós, porque ela é uma epístola de ensinamento, de força, de como passar pelas provações com força. Ela é uma epístola que ensina a fé em Deus, que ensina que a gente pode triunfar por intermédio de Deus, de Jesus Cristo, que nós temos que perdoar, que nós temos que nos amar. Então, sendo assim, a epístola ela tem 13 capítulos. Como a gente não poderia estudar tudo isso hoje, eu resolvi pegar desses capítulos alguns versículos e sobre ele nós iremos falar. Então, a segunda epístola do apóstolo São Paulo. Paulo, no capítulo 2, no versículo 5, vem dizendo o seguinte: "Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmei para ele com o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obediente em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Paulo aqui veio pregar o perdão entre os componentes da igreja, e veio pregar também o perdão dele, porque numa segunda visita a Corinto, quando tudo se estabeleceu, quando a revolta se estabeleceu, Paulo foi meio que escorraçado e repreendido por alguns da época. Então ele veio também mostrar o perdão dele, o perdão àquele povo onde ele instituiu a igreja e que resolveu seguir falsos profetas na época. Então ele vem pregando esse perdão, mas o perdão entre eles. Ele vem demonstrar a importância do perdão.
Para se firmar uma igreja, para se firmar uma doutrina, para se firmar uma sociedade, para se formar como cristão, você precisa, primeiro de tudo, aprender a perdoar. É fonte básica isso. Então, Paulo vem nos ensinando a perdoar, que a igreja se perdoe, se tolere. Então, no versículo 14, ele diz: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Nesse versículo 14, Paulo vem dizendo como aquele que espera, que aguarda, que compreende, que tem fé em Deus, triunfa em todos os momentos. Tem momentos das nossas vidas que parecem que não vão acabar, que não tem fim. São momentos de muita dor, são momentos de muito desespero, são momentos em que passamos por um abismo e achamos que nós não vamos conseguir sair. E Paulo foi ensinando para a igreja, mas isso atualmente ensinando para nós, que independente da tempestade que nós enfrentemos, nós somos fortes em Deus. Nós podemos passar por tudo se nós estivermos fundamentados e justificados em Deus e em Jesus Cristo. Então, no capítulo 3, Paulo diz: Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo ele vinha pregando a nossa vaidade extremada, quando ele diz aqui: começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos. Quando nós nos exaltamos, nós nos colocamos acima de tudo e de todos, nós que temos alguns títulos, ou títulos terrenos, na verdade, ou riqueza, ou título de cargo, ou título de posse, quando nós colocamos a vaidade acima do Deus, acima da sociedade, acima dos nossos irmãos, acima da doutrina a qual pregamos, acima da comunidade cristã que participamos, Paulo vem ensinando isso, a não vaidade. Paulo vem ensinando que nós devemos ser testemunhos de fé, mas pela nossa vida. Quando ele diz aqui que, na verdade, é que mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, é isso. Nós somos templos de Deus. Nós somos o exemplo vivo do Cristo, do que ele tentou nos ensinar. Nós somos a cópia do que o Cristo queria que nós pregássemos. Então, se você demonstra para o outro a sua vaidade e não sabe se tornar humilde, o seu exemplo é o que fica, não adianta as palavras que sairão da sua boca. O exemplo ensina. No versículo 6, ele diz: O que nos faz também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Alguns estudiosos criticavam e criticam muito essa parte de Paulo, porque quando ele diz aqui que a letra mata e o espírito vivifica, cada doutrina, cada religião resolve interpretar ao seu modo. E alguns dizem que Paulo estava falando sobre a Bíblia, que a Bíblia seria morta e que ela matava pelo que estava escrito. E, na verdade, não é isso que o Paulo quis dizer. Lá em Pedro, fala sobre o conhecimento, sobre a importância de se conhecer, sobre a importância de se estudar. E Paulo também pregava isso. É importante ter o conhecimento, é importante ter o estudo, porque enquanto era Saulo, era demasiadamente estudioso, muito inteligente, era doutor da lei. O que Paulo veio dizendo aqui é que não adiantava nada, que enquanto Saulo ele era muito estudioso, mas ele adquiriu conhecimento e não exemplificava, ele não era exemplo do que ele estudava. Quando ele diz aqui que a letra mata e o espírito vivifica, é que muito mais é o seu exemplo do que o que você lê, do que você aprende, do que você prega. É o exemplo que fica. Então, Paulo é o equilíbrio entre a fé, o conhecimento e o amor. O equilíbrio entre fé, conhecimento e o amor nos torna cristãos de verdade, e não só de palavras, não só de boca. Não é o que vai sair da sua boca. Você precisa justificar os seus atos, os seus andamentos por eles, pelas palavras. Então, Paulo vai passando no capítulo 4, e lá no capítulo 5, no versículo 17, ele vem dizendo: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Paulo vem demonstrando a nossa capacidade de mudar. Nós somos espíritos mutáveis. Ninguém é imutável. Nós somos mutáveis. Nós podemos modificar os nossos atos, nós podemos modificar a nossa vida, nós podemos modificar o nosso convívio com nossos irmãos, nós podemos modificar a forma que pensamos todos os dias. Porque mais inteligente é aquele que sabe voltar atrás. Então, Paulo vem dizendo isso: nós somos uma folha em branco todos os dias. São as novas oportunidades que Deus nos dá de mudar de acordo com o que o Cristo preceitua. Então, nós precisamos aprender isso, aprender com a Bíblia, aprender com as doutrinas, aprender com os sacerdotes, aprender com o pastor da sua igreja, com qualquer denominação. Aprender principalmente com Jesus Cristo e com Paulo, com os apóstolos. Paulo é exemplo de mudança. Ele, mais do que ninguém, é o exemplo vivo da mudança. Então, no capítulo 6, no versículo 4, Paulo vem dizendo: Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganado e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Tudo pertence ao Pai. Tudo o que você é, tudo o que você faz é pertencente ao Pai. Existe uma música, acho que do Padre Marcelo, que diz que tudo é do Pai, toda honra e toda glória. E é isso mesmo. Tudo pertence ao Pai, ao livre-arbítrio que Ele nos deu. Tudo o que nós somos, que nós pretendemos ser, é dado pelo livre-arbítrio do nosso Pai, de Deus. Então, todos os momentos da nossa vida, momentos bons, momentos ruins, péssimos, momentos de felicidade, momentos em que nós descobrimos novas oportunidades, tudo isso pertence a Deus. As coisas boas e as coisas ruins, porque na verdade o que às vezes nós pensamos ser ruim é o caminho pelo qual temos que passar. Eis o exemplo atual. Nós precisamos passar por uma pandemia, por um vírus, para aprender a dar valor. Como eu disse na outra live, para aprender a dar valor à família, à nossa casa, para aprender a dar valor ao nosso tempo, para aprender a dar valor à caridade, para aprender a dar valor que nós temos a oportunidade de seguir. Esse é um momento de grande oportunidade. E Paulo é o mais atual, porque ele vem nos ensinando isso, nova oportunidade e aprender que tudo vem do Pai. O que não é permissão de Deus é bênção, o que não é bênção é ensinamento. E é assim que nós devemos entender. Muitas religiões pregam a definição de que não há uma folha que caia de uma árvore sem a permissão de Deus. Eu creio nisso, particularmente creio nisso. Acho que tudo é permitido por Deus. E claro, muitas das coisas que passamos na nossa vida são consequências dos nossos atos. Atos esses que nos momentos que fazemos muitas vezes são impensados. E depois, quando as consequências vêm, porque ninguém sai de um restaurante sem pagar a conta, nós colocamos a culpa na entidade divina, ou na igreja que nós congregamos, ou no irmão que está do nosso lado, ou na nossa família, e nós nunca paramos para reavaliarmos os nossos atos. Então, Paulo vem pregando isso já no ano de 55 a 57 depois de Cristo. E imagina o quão atual esse ensinamento é. Então, no capítulo 8 e 9, Paulo vem falando sobre a caridade. Naquela época, Jerusalém, os irmãos de Jerusalém passavam muita fome. E Paulo, quando mandou essa epístola, mandou também pedindo recursos para que fosse enviado para Jerusalém para matar a fome desses outros irmãos. Paulo é exemplo de caridade, Paulo é exemplo de fé, Paulo é exemplo de amor, Paulo é o exemplo vivo da palavra de Deus. Então, sendo assim, ele nos ensina também a caridade. Alguns estudiosos dizem que Paulo é mais conhecido pela fé e Tiago pela caridade. Mas não é bem assim, não. Paulo, como eu disse, era o equilíbrio entre a fé, a caridade e o amor, que é o que nós devemos ter. Então, no capítulo 11, versículo 32,
Paulo vem dando um outro ensinamento quando ele diz que em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Para que a gente possa entender esse versículo, nos versículos anteriores, Paulo vem dizendo que foi 3 vezes açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores. Enfim, Paulo vem contando o que ele sofreu para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E aí, nesse finalzinho, ele sai com isso, porque nos outros versículos ele vinha dizendo o quanto foi apedrejado, o quanto foi perseguido, mas isso dava uma certa exaltação. Então, Paulo, no versículo final desse capítulo, ele explica como fugiu do rei Aretas, descido numa cesta. Ou seja, ele não saiu por cima. Ele teve que fugir numa cesta para sair. E nesse momento de fraqueza, nesse momento que ele estava por baixo, ele vem ensinando o quanto forte ele estava. E aí, no capítulo 12, já no versículo 8, ele fala sobre o espinho na carne. Esse espinho na carne, vários estudiosos tentam explicar o que Paulo queria dizer com esse espinho na carne. Alguns dizem que era uma doença que deformou o corpo dele e essa doença prejudicava muito ele, então ele chamou isso de espinho da carne, porque o espinho é isso, é algo que te pisa, que te machuca, é aquele momento ou aquela coisa que está te fazendo mal. Todo mundo tem um espinho na carne, né? Então, alguns dizem que não, que era só a luta dele pelo combate à falha de caráter que ele tinha. Então, vários estudiosos vêm explicando de diversas maneiras, mas o que o Paulo estava tentando dizer era que era algo que estava incomodando, que estava doendo nele, era algo que ele queria se livrar. Assim como nós temos espinhos na carne, uma separação, nós temos deficiências, nós temos desemprego, nós temos depressão, nós temos agora uma pandemia, nós temos vários espinhos que nos machucam, nos maltratam, nós temos familiares que nos abandonaram, nós temos amigos, nós temos a falta de amor, enfim, cada um tem seu espinho e cada um abraça ou solta, conforme quer, mas todos temos nosso espinho ao longo do caminho. E o que o Paulo vinha tentando explicar era isso, era o espinho na carne dele. E ele diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Esse é o versículo mais bonito e mais forte dessa epístola, quando ele diz: porque quando estou fraco, então eu sou forte. Ele disse que orou 3 vezes ao Senhor, para que o Senhor tirasse esse espinho da carne dele. E o Senhor disse que não, que a minha graça já te basta. Deus não quis tirar esse espinho do Paulo e não quer tirar esse espinho de você. Não quer tirar o espinho pelo qual você está passando e não quer tirar o espinho pelo qual a humanidade está passando. Porque esse espinho é o que te faz fraco e Deus te mostra forte. Porque Deus é a nossa fortaleza. É preciso que nós sejamos rebaixados, é preciso que a gente seja diminuído para que Deus cresça. É melhor que Deus cresça acima de nós do que nós tentássemos crescer acima desse Deus e não iríamos conseguir. Na verdade, a gente ia entrar num abismo sem fim. Então, Deus não tira o seu espinho. É você que tem que aprender a tirar lições daquele espinho e seguir adiante. Porque quando você estiver mais fraco, é aí que Deus se mostra mais forte na tua vida, na minha vida e na vida de todo mundo. Então, Paulo tentou tirar esse espinho. Paulo sofreu muita perseguição, muita injúria, muita calúnia, assim como os outros apóstolos. Paulo deu sua vida pelo evangelho de Jesus Cristo. Paulo, enquanto Saulo, tinha dinheiro, tinha conhecimento, tinha fama. E depois que virou Paulo, teve que abdicar de tudo isso para pregar o evangelho. E mostrou humildade e mostrou compreensão. E é isso que nós devemos seguir. Na live anterior que não deu certo, eu vim exemplificando que eu também passei muito por isso. Enquanto eu me escondi os 20, 25 anos, quando eu escondi a minha mediunidade, estava tudo bem, porque eu seguia a minha vida.
Eu seguia a minha vida da minha forma. Eu conversava com os irmãos desencarnados, eu escrevia alguma coisa, mas eu mantinha guardado. E a minha vida seguia muito bem. Até que um dia eu resolvi expor isso. A publicidade, como eu já disse, até hoje não me agrada. Quando você expõe algo, você está dispondo de injúrias, de calúnia, de perseguição e de julgamentos. O ser humano é isso. Ele acha que está sempre apto a te julgar, mesmo que ele não tenha conhecimento ou não tenha vivência. Nem tudo é adquirido pelo conhecimento, muita coisa é adquirida pela vivência. Eu não era da doutrina espírita, eu não conhecia a doutrina espírita há 20 anos atrás, mas eu já era médio, eu sempre fui. Eu fui médio nas outras religiões, nas outras doutrinas a qual professei, e continuei a ser médio depois na doutrina espírita, o que me trouxe grande conforto, essa doutrina. Mas então, enquanto escondi, estava bem. Depois que resolvi publicar, eu não, meus amigos de Franca, queridos de Franca, um beijo. Depois que eles resolveram publicar, a primeira vez que eu fui em Franca, choveu muito julgamento, muito, muito. Eu me lembro que eu passei dias em casa pensando o porquê que eu ia fazer isso, continuar isso. Me perguntando por qual motivo eu ia abdicar da minha vida tranquila para fazer o que eu faço hoje, para escrever cartas de pessoas que se foram para os que ficaram. E eram muitos julgamentos, julgamentos de várias vertentes, julgamento de outras religiões, julgamento dos próprios espíritas, julgamento sobre a credibilidade das cartas, julgamento de como essas cartas haviam sido escritas, já disseram que eu levava as cartas escritas, já diziam que eu pesquisava em redes sociais, enfim, vocês acompanham aí nos comentários, porque eu deixo todos. Hoje, graças a Deus, não tantos, mas eu sofri muito no início. E as pessoas não me conheciam, as pessoas não conhecem a minha vida e resolveram me julgar mesmo assim. As pessoas não sabem, às vezes, o formato do trabalho e resolvem julgar. Eu nunca levei uma carta escrita para uma sessão de psicografia. Nunca. Mas mesmo assim, as pessoas tendem a dizer que as cartas já vão escritas. Enfim, essa é a demonstração que eu quero dizer de que as pessoas vão te julgar quando não te conhecem. O julgamento mais fácil é o do não conhecimento. Quando você não conhece uma coisa, você parte para o julgamento. É muito mais difícil você querer conhecer, você querer estudar para fazer um julgamento mais firme. Então, aproveitando isso, eu quero passar um recado que eu passei na anterior, de um espíritozinho muito legal que hoje veio ter comigo, o Davi Miguel. Ele é de Franca, ou seja, teve uma facilidade de contato comigo, porque já estive diversas vezes em Franca, e minha mediunidade é de aproximação, e que eu vim a descobrir depois que quando você me contacta também pelo YouTube ou qualquer modo, quando você tenta chegar perto de mim, quando você emana essas energias e os pensamentos nos entes que se foram, eles acabam conseguindo chegar até mim. Então, o Davi Miguel é de Franca, ele quer mandar um beijo para a mãezinha dele, não vou falar o nome dela, mas ela sabe quem é. Ele quer mandar um beijo, dizer que ela foi uma guerreira, que ele lutou contra o câncer. O Davi é pequenininho, 5, 6 anos aparenta ter, e ela teve muito ao lado dele, um guerreiro. E aí, quando ele chegou aqui para me dar esse recado, o Daniel me chamou e tentou me explicar, porque para isso serve também os mentores, para nos mostrar algumas realidades. E ele disse assim para mim: ele tem merecimento, a mãe dele não buscou, mas ele tem merecimento de passar esse recado. A mãe dele acha que você é uma farsa, uma coisa desse tipo. E então eu resolvi passar esse recado, não por isso, não para te provar, mãezinha, que isso é verdade ou não, mas para te dar o recado dele, que ele está bem, que ele está sendo acompanhado, ele acha que você foi uma guerreira e pela história foi mesmo. Ele disse que todas as vezes que você chorava naquele quarto junto com ele, quando vocês se reuniam em família, ele falou da Augusta, falou do Xandinho, que quer mandar um beijo, um abraço para eles. Enfim, mãezinha, eu não sei o que te leva a tecer algum julgamento sobre mim, e eu nem quero saber, mas eu sei que eu disse anteriormente e vou repetir, que se eu conseguir ser 10% da mãe que você foi para o seu filho, se eu conseguir ser para os meus, eu vou estar muito feliz. E eu espero que numa volta franca a gente possa se encontrar e eu possa te dar um abraço também, tá certo? Pois bem, vamos continuar. Então, Paulo continua, já estamos no final, né? E Paulo vai lá para o capítulo 13, que é o último capítulo dessa epístola, e fala o seguinte no versículo 5.
examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então ele diz: examinai-vos a vós mesmos. Se nós começássemos a fazer esse exercício de nos examinar, vigiar e orar a nós mesmos e deixássemos a vida do irmão de lado, muitos teriam sido evitado, muita briga, muita guerra, muito problema. Olha o problema atual que estamos passando. A gente agora deve deixar a questão de ideologia política, de ideologia de classe, de esquerda, de direita, ou de qualquer outro tipo, e pensar na nação brasileira, no país, nas pessoas, nos seres humanos. É nisso que a gente tem que pensar. E para isso a gente precisa pedir a Deus o equilíbrio entre as autoridades e nós, enquanto cidadãos, enquanto cristãos que somos. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar para que tudo se resolva bem e para que se achem o equilíbrio de todas as coisas, né? Então é isso, examinai-vos, examinai-vos no que vamos falar, no que vamos professar, na energia que vamos jogar para os seres, para os nossos irmãos que estão do lado. Examinai-vos se nós estamos bem, se nós estamos fazendo caridade, fazendo o que podemos. Vamos nos examinar. Então, Paulo é o exemplo de fé mais bonito existente na Bíblia. Paulo é o exemplo do Novo Testamento. É aquele que mais pregou o Evangelho. Paulo é o exemplo que todo mundo deveria seguir. Era o exemplo que eu, você e todo mundo deveria seguir, de mudança, de um formato de vida mesmo. Então, Paulo vem já no final fazer uma mini oração para terminar aquela epístola, porque como ele pregava para igrejas que ele formava, ele sempre pregava em nome de Deus, e ele dizia: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, viver em paz, e o Deus de amor e da paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. E assim ele termina essa epístola, a segunda epístola aos Coríntios. Então, que a gente possa aprender com Paulo o mais bonito dos ensinamentos, o amor. Porque o amor está repleto em tudo, o amor é o conteúdo de tudo. Não existe fé sem amor, não existe perdão sem amor, não existe caridade sem amor, não existe cristão sem amor, porque Jesus Cristo é o amor. Então, gente, hoje eu disse que ia dar recados, eu dei, como cortou, eu vou repetir os recados das pessoas que estavam aqui presentes. Estavam presentes a Carla, o Lucas e o Felipe, que mandam um beijo para o Marcos, lá do Rio de Janeiro. É mãe e 2 filhos que desencarnaram. Então, um beijo, Marcos, para você. Espero te rever logo, logo. Estavam comigo a Dona Maria, falando das esfirras, que eu já falei algumas vezes. Estava comigo o seu Antônio Farias, que queria falar com a Negrine. Não vou falar o primeiro nome dela, para manter a privacidade, mas estava comigo o seu Antônio Farias, e eu sei que algumas pessoas vão e estão buscando a psicografia, então vai ser uma honra poder ajudá-los, se for da autorização de Deus. Estavam comigo também o Johan, que queria dizer para a mãe dele não se preocupar com o que aconteceu, que na verdade queria pedir perdão, disse que ela sabe dos acontecimentos, das fugas, que ela sabe de tudo que aconteceu, que eu não vou repetir aqui para manter a privacidade da família, mas mãezinha, ele está bem, na medida do possível ele está bem, ele está aprendendo, ele está estudando, ele sabe dos erros dele, e ele está se tornando um espírito cada vez melhor. Você precisa, pelo irmão dele, seguir. Você precisa seguir com sua vida também. E eu espero encontrá-la brevemente também. Então, já falei do Davi, né? Do seu Miguel, da Dona Sandra. A Dona Sandra é conhecida porque trabalha comigo. Então, um beijo ao doutor Lúcio, ao Pedro e à Carol, da Dona Sandra. Enfim, gente, eu tive vários amigos aqui no momento da live ao vivo e agora eu estou só repetindo. E quero dizer para vocês que foi um prazer esse segundo encontro. Quero também dizer que nós fizemos a terceira entrega dos lanches. Com essa pandemia que está acontecendo, todo mundo está em isolamento, né? Isolamento não é bem a palavra, está em confinamento, né? Porque a gente não é isolado dentro do nosso lar. Nós estamos tendo o prazer de conviver com os familiares. Eu mesmo estou para ficar doida com os meninos sem escola, mas é o que temos que passar. Enfim, 50 sacos de cuscuz que eu
comprei já acabaram, mas nós vamos passar por isso, se Deus quiser. Eu não sei se com o mesmo número de calça jeans, mas nós vamos passar. Então, gente, sigam as leis que as autoridades terrenas editarem, sigam os padrões que elas publicarem, porque estão fazendo para o nosso bem. Fiquem em casa aqueles que puderem, e aqueles que não puderem, tomem os cuidados devidos. Então, o Grupo Inácio Daniel está fazendo entrega de lanches, são kits, que tem um sanduíche, um biscoito, um suco, uma água e um kit de higiene de sabonete líquido para os moradores de rua, de assentamento, algumas creches que precisam de doação, mas nesse momento as pessoas não estão por segurança, não estão querendo muito sair, só que eles ficaram um pouco na mão. Então, por esse vídeo, eu quero agradecer as pessoas que entraram lá no site www.inaciodaniel.org e nos doaram dinheiro, doaram objetos, doaram coisas para que a gente continuasse fazendo esse trabalho. Nós vamos fazer esse trabalho até o fim do confinamento, até quando for liberado os outros trabalhos. A casa está em reforma, a Casa da Caridade Inácio Daniel, nós estamos reformando e programando abrir em abril ou maio, quando tudo isso estiver mais apaziguado. Mas continuamos trabalhando com os enxovais e com os 14 projetos. Então, um beijo no coração de vocês, que Deus possa proteger sua casa, seu lar, seus empregos, e qualquer lugar que vocês plantarem os pés, seja muito abençoado e protegido. Beijo.